O Burundi é considerado, de acordo com relatórios de análise do Banco Mundial, do FMI e de muitas outras instituições oficiais, o país mais pobre do mundo. Com uma população de aproximadamente 13,7 milhões de habitantes, seu povo enfrenta uma pobreza extrema, sendo conhecido como o país mais infeliz do mundo. O rendimento anual médio de um trabalhador nesse país é de aproximadamente $180. Mesmo para quem tem a sorte de conseguir um emprego e trabalhar dia e noite, o salário mensal é de apenas $15 americanos, valor que muitas vezes precisa sustentar uma família de até 8 pessoas. Embora a taxa oficial de desemprego não seja conhecida, estima-se que 1 em cada 3 pessoas esteja desempregada. O Burundi é um pequeno país sem litoral, localizado no Grande Vale do Rift, na junção entre os grandes lagos africanos e o sudeste da África, fazendo fronteiras com Ruanda, Tanzânia e a República Democrática do Congo. Sua população é composta principalmente por 3 grupos étnicos: os Hutu, os Tutsis e os Tebauiá, cada um com suas próprias tradições, características linguísticas e papéis na sociedade. A maioria dos habitantes é de origem Hutu, um povo tradicionalmente agrícola. No entanto, o poder político e econômico esteve por muito tempo concentrado nas mãos da minoria Tutsi, que historicamente controlou o exército e setores estratégicos da economia, como a lucrativa exportação de café. Apesar dessas diferenças, Hutus e Tutsis apresentam poucas distinções culturais e compartilham o mesmo idioma. O país possui 2 línguas oficiais: o Kirundi, idioma nativo da maioria da população e amplamente utilizado no dia a dia, e o francês, linguagem oficial empregada em setores como o governo, a educação e o comércio. Em termos religiosos, aproximadamente 84% da população é cristã, 2,5% segue o islamismo, enquanto o restante adota crenças tradicionais, como a veneração da deusa Imana, ou não pratica nenhuma religião. Ao contrário de muitos países africanos, as fronteiras do Burundi não são um legado da colonização europeia. Elas refletem a extensão territorial que a monarquia burundiana consolidou ao longo de séculos. Os povos Tuá, Hutu e Tutsi já compartilhavam e disputavam por recursos nessa região muito antes da chegada dos colonizadores. Contudo, o equilíbrio dessa sociedade começou a se alterar no final do século XIX, com o início da divisão da África pelos europeus. A Alemanha foi a primeira potência europeia a colonizar o território, incorporando-o junto com Ruanda e parte da Tanzânia, a África Oriental Alemã. Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, a Bélgica assumiu o controle da região, integrando-a à administração do Congo belga. Esse período colonial foi marcado pela intensificação das divisões étnicas, com os belgas privilegiando os Tutsis em detrimento dos Hutus. Essa política discriminatória plantou as sementes do conflito que explodiria anos mais tarde. Quando o Burundi conquistou sua independência em 1962, viu suas esperanças por um futuro melhor rapidamente se dissiparem. A nova nação foi marcada por conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis, culminando em um golpe militar e o assassinato do primeiro presidente democraticamente eleito, Melchior Ndadaye, em 1993. Esse evento desencadeou uma guerra civil sangrenta que durou mais de uma década, resultando na morte de mais de 300 mil pessoas e deixando milhões de refugiados. Embora um acordo de paz tenha sido assinado em 2005, as profundas divisões étnicas e a instabilidade política continuam a assombrar o país. Atualmente, o Burundi enfrenta o desafio de superar essas divisões, promover a unidade nacional e reconstruir o país. Gitega, a capital política, também serve como centro cultural, abrigando o Museu Nacional e diversas instituições educacionais. Já Bujumbura, a maior cidade do país e antiga capital até 2019, é atualmente a capital econômica. A parte antiga de Bujumbura é marcada por construções dos períodos coloniais alemão e belga, além de um mercado central movimentado, com centenas de barracas de vendedores. Embora quase toda a população dependa da agricultura de subsistência, sua geografia, caracterizada por extensas áreas montanhosas, é insuficiente para alimentar mais de 13 milhões de habitantes. Mais de 70% da população vive abaixo da linha da pobreza, e 1 em cada 20 pessoas morre em decorrência da subnutrição ou da fome.
De acordo com dados das Nações Unidas, a expectativa de vida no Burundi é de apenas 49 anos. Além disso, apenas 11% da população tem acesso à eletricidade e somente 13% possuem acesso à internet, o que reflete a dura realidade enfrentada pelos habitantes do país. Atualmente, $1 americano equivale a aproximadamente 3.000 francos burundianos. Para contextualizar a disparidade econômica, um burundiano médio precisaria trabalhar por aproximadamente 230 anos, sem gastar nada, para ganhar o salário anual de um cidadão norte-americano médio. A situação educacional também é precária. Apenas 32% dos estudantes do país conseguem completar o ensino secundário, e menos de 1% da população frequenta a universidade. A única universidade pública, a Universidade do Burundi, é o sonho de muitos estudantes. A desigualdade social persiste até mesmo após a morte. No cemitério nos arredores de Bujumbura, é possível notar a distinção de classes. Os túmulos das pessoas ricas estão em áreas privadas. Os da classe média ocupam uma área específica. Os mais pobres, por sua vez, são sepultados em uma área separada. No Burundi, possuir uma bicicleta é um sinal de relativo sucesso profissional. Muitas pessoas dependem dela para sobreviver, transportando produtos agrícolas dos campos para os mercados. Esses ciclistas, que geralmente precisam sustentar famílias numerosas, ganham apenas 90 centavos de dólar por dia. Para isso, arriscam suas vidas percorrendo longas distâncias entre as cidades, trabalhando de 10 a 12 horas por dia. O país possui cerca de 12.000 quilômetros de estradas, mas apenas 14% delas são asfaltadas. Quem não tem uma bicicleta, carrega bananas ou outras cargas na cabeça, muitas vezes caminhando descalço entre aldeias e cidades. Esses trabalhadores ganham apenas 50 centavos de dólar por dia. Suas rotinas extenuantes esgotam seus corpos e comprometem sua saúde. No mercado da cidade de Bujumbura, ponto final de muitas dessas jornadas, a maioria dos produtos é vendida diretamente pelos agricultores. Isso ocorre porque o país carece de tecnologia suficiente para processar ou embalar os alimentos de forma adequada. Dados oficiais apontam que 20% das mulheres burundianas se casam antes dos 18 anos. A taxa de fertilidade média do país é de 5,5 filhos por mulher, o que, segundo dados de 2021, coloca o Burundi entre os 3 países com maior crescimento populacional mundial. Infelizmente, 1 em cada 5 crianças não sobrevive até os 5 anos de idade, segundo análises do Programa Alimentar Mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país enfrenta uma grave escassez de profissionais de saúde, com apenas um médico para cada 35 mil habitantes. Além disso, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas nunca tenham recebido atendimento médico em um hospital. As crianças que perderam seus pais devido a acontecimentos trágicos no passado ou em razão de várias doenças se juntam a muitas outras abandonadas por suas famílias em função da instabilidade econômica. Segundo a organização SOS Children's Village, a população órfã no Burundi ultrapassa 700 mil pessoas, correspondendo pouco mais de 5% da população. Essas crianças, em sua maioria, são forçadas a trabalhar, muitas vezes em condições inadequadas. Algumas chegam a ser tratadas como mercadorias. Em 2020, o governo e organizações da sociedade civil relataram que crianças eram comercializadas nos mercados de Caramoja por cerca de 50 mil xelins ugandenses, o equivalente a 15 dólares. As vítimas desse comércio, vindas do Burundi, Quênia e Sudão do Sul, são frequentemente transportadas para Uganda e, de lá, enviadas para outros países, especialmente para a região do Oriente Médio. O Burundi é predominantemente um país rural, com apenas 14% da população vivendo em áreas urbanas. Apesar de possuir inúmeros recursos minerais, o país continua entre os mais pobres do mundo. A maior parte da população depende da agricultura de subsistência, cultivando alimentos principalmente para consumo próprio e para venda nos mercados locais. Os principais produtos de exportação incluem café, chá, algodão, batatas, feijão, farinha de mandioca, milho e bananas, que são comercializados com países como Bélgica, China, Uganda, Quênia, Arábia Saudita e Índia. Embora o Burundi tenha potencial para alcançar a autossuficiência alimentar, fatores como a guerra civil, superpopulação e erosão do solo dificultaram esse objetivo.
Aproximadamente 50% das exportações do Burundi correspondem a ouro. Os Emirados Árabes Unidos compram ouro burundiano e o revendem ao mercado global por preços muito mais altos, agregando valor extra ao produto. Localizado próximo ao Equador, o Burundi possui um clima moderadamente úmido devido à sua elevada altitude. A temperatura média anual é estável, girando em torno de 24 graus Celsius. No entanto, o terreno montanhoso combinado com o aumento do desmatamento tornou o Burundi mais vulnerável a desastres, como enchentes. Muitas casas burundianas têm sido destruídas nos últimos anos, e as terras agrícolas, fonte principal de sustento para grande parte da população, foram severamente danificadas. A bandeira do Burundi possui significados importantes. A cor vermelha representa a luta pela liberdade. O verde simboliza a esperança no futuro e o branco reflete o desejo de paz. As 3 estrelas no centro da bandeira representam as principais comunidades que convivem no país. O Burundi é um país com uma história complexa e marcada por desafios. No entanto, possui um grande potencial para se desenvolver e construir um futuro mais próspero para sua população. A superação das desigualdades sociais, a promoção da paz e o investimento em educação e saúde são fundamentais para alcançar esse objetivo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!